Paz do Senhor, meus amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 3 da revista da nossa escola dominical, que tem como título A Natureza do Ser Humano. O texto áureo nos diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A verdade prática nos diz: nossa tríplice natureza, física, mental e espiritual, deve ser plenamente consagrada a Deus, para que o mundo veja em nosso ser a imagem e a semelhança do Criador. Meus amados, hoje nós vamos tratar desse assunto tão importante, tão profundo, que diz respeito ao ser humano. E nós podemos entender aqui, no que diz respeito à natureza do ser humano, o que é natureza. Quando nós vemos esse assunto, nós podemos definir a natureza como aquilo que o ser humano ele é constituído. Então, no que diz respeito à natureza do ser humano, nós podemos observar que o ser humano ele possui a natureza física e a natureza espiritual. Então, o ser humano ele é composto de corpo, que é a parte material, e a alma e o espírito, que forma a parte imaterial do ser humano. E nós vamos tratar desse assunto ao longo da nossa lição. No tópico primeiro, nós vemos aqui a complexidade do ser humano. O ser humano ele é diferente dos outros seres criados. Ele é diferente dos animais, e o ser humano também é diferente dos anjos e do próprio Deus. No ponto de número 1, nós vemos aqui a natureza de Deus. Veja que a natureza de Deus ela é singular. Deus ele se apresentou a Moisés no deserto, dizendo: Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 13, o versículo 14. Então nós podemos ver que Deus, ele é Espírito. Observe que foi esta a manifestação de Jesus à mulher samaritana, quando definiu Deus dizendo que Deus ele é Espírito. Então tudo aquilo que o homem imagina acerca de Deus não passa de imaginação de uma mente fértil. Por exemplo, muitas pessoas tentam definir Deus como um ancião de cabelos brancos, de barbas grandes, às vezes com a cara fechada, um Deus carrasco. Então esta não é a forma de Deus. Se nós perguntássemos para um animal, por exemplo, um elefante, como é Deus? Talvez ele iria definir Deus como um ser grande, com duas orelhas também grandiosas, com uma tromba comprida, com 4 patas redondas. Então veja que o ser, às vezes, a criatura, ele não tem condição de definir o seu Criador. Mas tudo o que nós temos acerca de Deus, nós encontramos na palavra do Senhor. Quando Jesus ele disse, Deus é Espírito, nós podemos entender pela palavra do Senhor que Deus, ele é Espírito, infinito, eterno, ele possui personalidade. E quando nós dizemos personalidades, nós estamos falando da alta consciência de Deus, nós estamos falando da autoexistência. Ele é imutável, com seus atributos de onipotência, onipresença, onisciência, eternidade.
São isto que caracteriza a pessoa de Deus. Então, todas as vezes que as pessoas querem definir Deus ou então materializar Deus, eles vão acabar errando. Observe que Israel no deserto, eles tentaram fazer um bezerro de ouro para caracterizar Deus. E então eles disseram para o povo, quando fizeram aquele bezerro, dizendo: eis aí, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Todas as vezes que nós queremos materializar ou criar alguma imagem de Deus, nós vamos acabar errando ou até mesmo pecando. No ponto de número 2, a natureza dos anjos. Os anjos são diferentes de Deus, porque Deus é o criador. Os anjos são criaturas. Então veja que os anjos, eles são criados, eles são infinitos. São, na verdade, seres espirituais. Os anjos são espíritos que a Bíblia nos declara que são ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos, eles não se reproduzem porque eles são assexuados. Então, eles não têm essa capacidade de reprodução. Então, todo o corpo angelical, ele é também um corpo espiritual. Amém? No ponto de número 3, nós podemos ver a natureza dos homens. Veja só, a natureza do homem, ela é dupla. Ela é uma natureza física formada pelo corpo, mas a natureza espiritual ou imaterial formada pela alma e também pelo espírito. Então nós podemos ver que a natureza imaterial e a natureza física, elas estão sempre habitando juntos, são inseparáveis. Elas se interagem entre si. E o fato de a alma separar do corpo redunda na morte do ser humano. Então nós sabemos que a alma, ela só vai separar do corpo através da morte. Nós podemos ver que tudo aquilo que atinge o ser humano, tudo aquilo que nos atinge diretamente, esse ponto pode ser atingido positivamente ou negativamente, vai atingir todo o nosso ser, todo o nosso corpo, toda a nossa alma e o nosso espírito. Veja que as alegrias nos atingem positivamente, as tristezas nos atingem negativamente. Nós podemos ser atingidos de vez em quando com, por exemplo, as doenças, as desilusões da vida. Nós podemos ser atingidos de alguma forma através das dores. Tudo isso nos atinge. E quando alguma coisa nos atinge, tanto nos causando alegria ou tristeza, todo o nosso ser ele é afetado. Observe que Ana, quando apresentou no templo em oração, ela disse para o sacerdote ali: eu sou uma mulher atribulada de espírito. Então Ana, ela era uma mulher que estava passando por um sofrimento espiritual, mas aquele sofrimento espiritual, aquela tribulação de espírito, causou também um dano na sua forma física, porque a Bíblia diz que Ana, ela não comia. Por quê? Por causa da sua angústia e da sua atribulação em espírito. Então é assim que muitas vezes nós somos atingidos também pelas circunstâncias da vida, com bem-estar, com alegria ou até mesmo com as tristezas. No tópico de número 2,
As características do corpo humano. Veja, o corpo humano possui três características principais. E essas características, a primeira é materialidade. A segunda é a visibilidade e tangibilidade. E a terceira, mortalidade. Vamos conhecer cada uma dessas características. Primeiro, materialidade. O que é materialidade? Materialidade é a forma física do ser humano. O homem, ele foi formado do pó da terra. Deus, ele fez o homem do pó da terra, matéria orgânica, terrena. Observe que também Eva, ela foi feita com as mesmas características. Deus, quando tomou uma das costelas de Adão para fazer Eva, naquela costela, naquele tecido ósseo, estava ali todas as mensagens biológicas do corpo físico de Adão. E aquelas mensagens biológicas, aqueles caracteres, também foi passado integralmente para Eva. Então Eva conservou as mesmas propriedades físicas e biológicas de Adão. Então nós podemos ver, meus amados, que Adão e Eva foi dotado de uma capacidade de reprodução. Deus colocou Adão e Eva no jardim ali para se reproduzirem, para povoar a terra. Então nós podemos ver que esta é uma capacidade do ser humano na sua forma física. E um detalhe, nós podemos entender também que essa capacidade de reprodução humana diz respeito somente à sua forma física. O corpo humano, a matéria orgânica física, ela pode gerar um outro ser através da fecundação do espermatozoide com o óvulo. Mas nós podemos ver que a alma humana, ela não pode gerar outra alma humana. O espírito humano também não pode gerar um outro espírito humano. Veja que enquanto o ser humano, a sua capacidade é dada por Deus, é de procriação, ele só tem a capacidade de gerar também o corpo. Mas então e a alma e o espírito do novo ser? Isto vem através de uma lei estabelecida pelo próprio Deus no princípio. Então, no momento da fecundação, Deus, ele então age produzindo a alma e o espírito no ser humano. Veja que profundidade. A ciência jamais vai conseguir desvendar este mistério profundo, porque isto está somente na onisciência e na onipotência de Deus. No ponto de número 2, a visibilidade e tangibilidade. O que é visibilidade? O que é tangibilidade? Visibilidade é a capacidade de ser visível, de ser visto a olho nu. O ser humano, ele é visto a olho nu, a sua matéria física, ela é visível por onde ele passa. Veja que Eliseu, quando passava em certa distância, a sunamita disse: eu vejo que este homem é um servo de Deus. Veja, a visibilidade estava presente e está presente em todos os tempos na forma humana. Nós vemos também que o processo de tangibilidade é a propriedade que o ser humano tem de ser tocado, de ser apalpado, de ser acariciado. Então, estas propriedades são próprias do corpo físico, são próprias do corpo humano. Veja que o ser humano, ele foi criado de forma diferente dos anjos. Os anjos são apenas espíritos, eles não podem ser vistos e nem serem tocados. Eles são dotados de corpos espirituais apenas, mas não têm corpos físicos. A menos que Deus queira materializar,
que Deus queira dar uma forma material, eles, mesmo sendo corpos físicos, eles podem se materializarem de acordo com o propósito ou com a vontade de Deus. Então veja que esta prova de tangibilidade, de visibilidade, nós podemos ver que o próprio Cristo, ele se apresentou aos discípulos após a sua ressurreição. Quando eles estavam reunidos, ele apareceu no meio deles, né? E Tomé, que estava em dúvida acerca se era mesmo Cristo, se Cristo tinha ressuscitado, Jesus então, dando prova da sua tangibilidade, da sua visibilidade, ele não somente apareceu entre eles, mas também estendeu as mãos para Tomé e pediu para Tomé tocar nas suas feridas e ver que era ele mesmo que estava ali. No ponto de número 3, mortalidade. Veja só, apesar do homem ele possuir um corpo humano, ele foi criado não para morrer, ele foi criado para viver eternamente. Mas nós podemos ver, meus amados, que o pecado, ele barrou esta propriedade do ser humano. O pecado, ele trouxe consequências terríveis e uma das maiores consequências foi a morte espiritual. Deus, quando colocou Adão e Eva no jardim, ele diz: de todas as árvores, do meio de jardim podereis comer, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Adão comeu, Eva comeu e morreram. Nós vemos que eles então perderam a sua capacidade de viver eternamente. O pecado gera a morte. É por isso que a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6, o versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Então, através do pecado, da desobediência de Adão, a morte então atingiu o ser humano de cheio. Mas nós vemos que Cristo, ele veio para restabelecer o ser humano. Ele veio para regenerar o ser humano. O que é regenerar? Regenerar significa gerar novamente, gerar de novo. Foi isto que Jesus ele disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Mediante a regeneração em Cristo, ele nos gerou novamente, ele nos deu vida. Observe que em Efésios, no capítulo 2, o versículo 1, a Bíblia nos diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos delitos e pecado. Ou seja, através do sacrifício da cruz, através da sua morte e ressurreição, ele nos deu esta capacidade de regeneração. Todos aqueles que compreendem o sacrifício do Calvário e se rende totalmente a Cristo têm esse direito de vida eterna e ter a vida gerada de novo, regenerada em Cristo para herdar a glória celestial. O apóstolo Paulo, ele nos afirma isto na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 52, quando ele fala acerca da volta de Cristo, quando ele diz: eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos serão transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Agora é interessante o que o apóstolo Paulo, ele afirma, ele fala, quando ele diz que é num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Mas o apóstolo Paulo, ele é mais categórico quando ele afirma que é necessário
que aquilo que é corruptível, a nossa matéria carnal, humana, terrena, caída, se revista da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em Cristo, nós temos a possibilidade de vivermos para sempre, de vivermos eternamente, porque Cristo, ele restabeleceu, mediante a cruz, este poder para nos fazer filho de Deus, para viver eternamente. No tópico de número 3, a alma, o nosso elo com o mundo exterior. Veja bem, meus amados, a alma, ela é o ponto de relação que nós temos com o mundo que nos cerca. A alma nos faz nós conhecer a nós mesmos. Então, a alma, ela se manifesta através dos nossos sentimentos. Veja, a alma, ela se alimenta das emoções, a alma se alimenta dos prazeres, das alegrias, a alma, ela é vaidosa, ela gosta de coisas agradáveis, coisas boas, e a alma, ela se alimenta através dos nossos órgãos do sentido, através da nossa visão, através da nossa audição, através do nosso tato, e por aí vai, através do próprio paladar ou do cheiro. São os órgãos do sentido por onde a alma usa estes canais para se manifestarem. Observe, por exemplo, uma pessoa, ele consegue, através dos seus olhos, captar uma imagem. Observe que os nossos olhos não conseguem ver o que está dentro de nós, mas ele consegue ver o que está do lado de fora. Então, quando os olhos, ele vê alguma imagem, ele capta aquela imagem, e aquela imagem é processada no nosso interior. Se nós formos homens carnais, algumas imagens que são captadas, que nos induzem ao pecado, essa imagem processada no nosso interior, através da nossa carnalidade, elas tendem a se materializarem. É assim que a alma peca. Ela leva o pecado utilizando o corpo. Por isso que nós devemos procurar ser homens espirituais, mulheres espirituais, para que essas mensagens elas não sejam processadas para o mal. Observe que a alma também, ela se alimenta dos instintos humanos, ou seja, dos nossos impulsos naturais. Os nossos impulsos naturais, eles se manifestam, e isto pode nos levar também ao pecado se nós vivermos uma vida carnal. Observe que esses impulsos, eles se manifestam de forma naturalmente. São aquilo que acontece de forma natural. E o impulso natural, ele por si, ele não é pecado. Por exemplo, todos nós sabemos que a água ela não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor. No entanto, nós não temos atração pela água quando nós não estamos com sede. Mas quando falta água no nosso corpo, esta mensagem ela chega até o cérebro, daí nós passamos a ter necessidade de água e procuramos ardentemente água. Mas observe que este é um impulso natural, mas esse impulso natural que me leva a ter desejo de água
não me permite que eu salte o quintal de alguma pessoa para buscar água. Por quê? Porque esses impulsos, eles são controlados. Por quê? Controlados pela moral do ser humano. E a moral é aquilo que define o que é certo e o que é errado. Então os nossos impulsos, eles precisam ser controlados. Assim também acontece com o nosso apetite, assim acontece quando nós sentimos frio e até mesmo com a nossa parte sexual. Então, há um controle que é a moral que define o que é certo e o errado. Então, muitas vezes a pessoa que é levado pelas operações, pelos impulsos da carne, ele muitas vezes age de forma imprudente, porque ele não sabe discernir as coisas. É por isso que a Bíblia nos recomenda nós andarmos no Espírito, porque quando nós estamos no Espírito, nós temos um aliado forte para nos auxiliar, que é o Espírito Santo. Então nós podemos ter os nossos impulsos controlados pelo Espírito. Muitas vezes pessoas, ele pode ter o seu impulso carnal, às vezes violento, através do seu temperamento, mas tudo isso pode ser controlado através do Espírito. Quando o Espírito de Deus, ele trata com o nosso espírito, nós vamos ter um aliado forte para que nós possamos controlar os nossos impulsos e dar equilíbrio aos nossos temperamentos e também os nossos órgãos do sentido. Tudo isso são controlados pelo nosso espírito aliado com o Espírito de Deus. No ponto de número 3, a separação da alma do espírito. Veja bem, a separação da alma do espírito ocorre no momento em que a pessoa morre. Somente nesse momento é que há a desintegração, a separação. E esta separação significa que a pessoa, ela morreu. Nós podemos ver que a alma e o espírito, que forma a parte material do ser humano, elas são inseparáveis. Então, nesse momento em que há desintegração, a alma e o espírito, ela deixa o corpo fica inerte, fica morto. É assim que ocorre a separação do ser humano. Então, nós podemos ver que a alma e o espírito formam um único elemento da vida imaterial do ser humano. No tópico de número 4, o espírito e o nosso contato com Deus. Veja bem, o nosso espírito, ele é o elo de ligação, ele é a nossa parte sensível, espiritual. O ser humano, ele é formado dessa parte tão bela que é o espírito. O espírito humano é o sopro de Deus, é o sopro da vida, é o agente gerador de vida no ser humano. Então veja bem, é o princípio ativo que faz com que nós respiramos e nos locomovemos. O espírito e a alma, eles vivem tão juntos, são inseparáveis, mas a Bíblia nos declara no livro de Hebreus, do capítulo 4, versículo 12, nós vemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Veja que a palavra do Senhor era tão profunda e nós conhecemos através das Escrituras que somente a palavra
ela tem essa propriedade de destacar, de separar a alma do espírito. No ponto de número 2, o elo entre o nosso corpo e Deus. Veja, esse aqui também é um princípio do nosso espírito, ou seja, do espírito humano. É ele que faz com que a nossa aproximação física de Deus. Então o espírito ele tem essa propriedade de nos levar a ter uma vida de intimidade com Deus. E vamos ter esta vida de intimidade com Deus através da oração, através do jejum, através da consagração, através da leitura da palavra. São meios com que o nosso espírito se move, nos impulsionando a nós termos uma comunhão expressa com Deus através do nosso corpo. Então veja que o espírito, ele sempre trabalha para nos favorecer no que diz respeito ao nosso viver espiritual. Todo ser humano ele tem a tendência a uma vida espiritual. É claro que o ser humano, ele muitas vezes por desconhecimento, ele busca satisfação no que diz respeito à sua espiritualidade em coisas vãs. Na verdade, é o desconhecimento humano, mas todo ser humano, por ele ser tríplice, ele ser possuidor do corpo, da alma e do espírito, ele tem sempre uma tendência a buscar satisfação na vida espiritual. As satisfações materiais jamais satisfarão o ser humano na sua totalidade. Satisfaz a vaidade, satisfaz o desejo de ter, de possuir, a satisfação humana, carnal, terrena. Mas no que diz respeito ao além, nenhuma riqueza, conta bancária, propriedade, comércios, empresa vai satisfazer o ser humano no sentido espiritual. É por isso que nós sabemos que no que diz respeito à vida eterna, sempre vai ficar uma interrogação na vida daquele que não tem Deus no coração. Então é por isso que o espírito, ele sempre procura satisfação, levando o corpo a adorar ao Senhor. No ponto de número 3, a sede da nossa comunhão com Deus. Veja que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Veja que ele é o ponto central do relacionamento com Deus, da comunhão. A alma, ela procura satisfação própria, satisfação naquilo que é prazeroso. Mas o espírito, ele procura relacionar o ser humano com o Criador. Ele procura relacionar o homem com Deus. Então, através do nosso espírito é que nós temos comunhão com Deus. É através do nosso espírito que o homem tem contato com Deus. Então, esta é a finalidade do Espírito Santo. O Espírito de Deus, quando se manifesta no nosso espírito, ele nos leva a uma vida santa, a uma vida de consagração, uma vida de intimidade com Deus. Agora veja que o espírito do ser humano, ele também pode se tornar orgulhoso, ele pode se tornar também soberbo. Veja que são situações em que a alma, muitas vezes, ela é escravizada. A alma escravizada, ela se torna serva do corpo. Mas nós podemos ver também que um espírito escravizado, ele se torna servo da carne. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz: se viver segundo a carne, há vez de morrer.
Mas se pelo Espírito mortificar as obras da carne, certamente vivereis. Portanto, meus amados, nós devemos procurar andar em Espírito, viver no Espírito, ser possuído pelo Espírito de Deus, para que o nosso espírito possa cada vez mais estreitar a nossa relação com o Criador, a nossa relação com Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe e tenham todos uma boa aula.